Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Juan e eu vou apresentar aqui de uma maneira bem rápida e simplificada como é que funciona a cadeia transportadora de elétrons e também um pouco da fosforilação oxidativa. Bom, todo esse processo vai acontecer lá dentro da mitocôndria. Mas em que parte da mitocôndria, né? Bom, a gente precisa lembrar que a mitocôndria ela é composta de duas membranas. A membrana mitocondrial externa, interna, e entre essas duas membranas a gente tem um espaço intermembranoso. Voltado à parte de fora dessa organela, a gente vai ter o citosol e para a parte de dentro a gente tem a matriz mitocondrial. Agora eu vou apresentar um pouco as estruturas que ficam aqui na membrana mitocondrial interna que vão fazer parte desse processo da CTE e também da fosforilação, que são os complexos e mais um outro complexo enzimático. Bom, o primeiro complexo é o complexo NAD desidrogenase. O segundo vai ser o succinato desidrogenase. O terceiro, complexo de citocromo BC1. E o quarto, o citocromo oxidase. E aí agora a gente vai ter o complexo responsável pela fosforilação, a ATP sintase. Vamos começar com todos os processos que vão acontecer aqui no complexo 1. Bom, o complexo 1 ele vai usar como combustível, aliás, todos esses processos aqui servem para uma coisa. Eles vão transferir elétrons de um lado para o outro para que a força dessa transferência de elétrons seja usada para bombear prótons H+, aqui para o espaço intermembrana da mitocôndria. Então, os elétrons vão andar de lá para cá, aqui, para que essa força seja usada para bombear esses prótons H+, que estão presentes aqui na matriz mitocondrial. Tá? E aí, de onde vêm esses elétrons? Esses elétrons vêm do NADH, do FADH2 e do succinato. Tá? Bom, aqui no complexo 1, a gente vai ter o NADH como combustível de elétrons, entre aspas, né? Porque é daqui que a gente vai tirar elétrons, o NADH vai ser reduzido, ou seja, a gente vai tirar elétrons, ou ele vai ser oxidado para que a gente tire elétrons dele para ser transferido para esse aqui, que é a ubiquinona. A ubiquinona ela vai receber esses elétrons, ou seja, ela vai ser reduzida para que eles sejam transferidos para outro complexo. Bom, aqui a gente tem o FMN, que é uma flavoproteína, que ela vai tirar esses elétrons do NADH. Bom, a gente vai ter o bombeamento de prótons H+ acontecendo ao mesmo tempo, e aí o NADH vai transferir 2 elétrons para o FMN, tá? E aí, esses elétrons do FMN vão ser transferidos, por sua vez, para a ubiquinona e 2 prótons H+ também. Por quê? Porque aí a gente vai formar um ubiquinol, que é uma ubiquinona carregando 2 elétrons. Esses elétrons foram transferidos daqui para cá através de centros binucleares de ferro e enxofre, que são como pedrinhas em um rio onde o elétron vai pulando de um por um. Então, vai pulando de um complexo para outro, para outro, para outro, até chegar aqui na ubiquinona, formando um ubiquinol, que nada mais é que uma ubiquinona carregando 2 elétrons. E aí foram bombeados 4 prótons de hidrogênios para cá. E aí, esse primeiro complexo produziu aqui um ubiquinol. Fim do primeiro complexo. O segundo complexo também vai produzir um ubiquinol. Só que, ao invés de NADH, ele vai usar o succinato. O succinato vai ser acoplado aqui no complexo 2, aqui nessa outra flavoproteína, que é o FAD. E aí, esse FAD ele vai oxidar o succinato, ou seja, ele vai pegar 2 elétrons do succinato, e o succinato vai se tornar o fumarato, que nada mais é que o succinato, só que é oxidado. E aí o FAD H2 vai pegar esses elétrons e vai transferir para a ubiquinona, formando outra molécula de ubiquinol. Então, aqui no complexo 1 e no complexo 2 a gente vai formar o ubiquinol. Fim do complexo 2 e agora a gente vai dar uma olhadinha no complexo 3. O complexo 3 ele vai ser responsável por 2 processos, então aqui a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. O combustível do complexo 3 ele vai ser o ubiquinol. Então, vai entrar um ubiquinol aqui. E esse ubiquinol, todo ubiquinol tem 2 elétrons. E são esses 2 elétrons que ele vai doar.
Aqui no complexo 3, a gente vai ter os citocromos C. O citocromo C ele consegue carregar apenas um elétron, enquanto o biquinol carrega 2, né? Então, quando o biquinol for oxidado, ou seja, quando ele perder os seus elétrons, um elétron vai para um citocromo C e o outro elétron vai para uma ubiquinona que está aqui nesse complexo. Tá? Então, esse ubiquinol vai liberar 2 elétrons e 2 prótons H+, né? E aí, um elétron vai para o citocromo C e o outro vai para uma ubiquinona que está aqui. Os processos que ocorrem aqui no terceiro complexo fazem com que 4 prótons de hidrogênio sejam bombeados para o espaço intermembrana. Então, o complexo 1 e o complexo 3 são responsáveis pelo bombeamento de prótons H+. O complexo 2 ele não bombeia prótons para o espaço intermembrana. Tá? Mas beleza, o que acontece agora? Agora, outro biquinol vai entrar aqui no complexo 3, tá? Outro biquinol vai entrar aqui no complexo 3. Uma coisa importante a dizer. Quando eu tenho uma ubiquinona que recebe um elétron, ela vai ser reduzida parcialmente, porque a ubiquinona pode receber 2 elétrons, né? Só que se ela receber só um elétron, ela vai ser parcialmente reduzida, ou seja, ela vai se tornar uma semiquinona, que é uma ubiquinona semi-reduzida. Então, quando a ubiquinona tem um elétron, ela é uma semiquinona. E quando ela tem 2 elétrons, ela é um ubiquinol, tá? E aí, beleza, a gente vai ter aqui outro ubiquinol entrando aqui no complexo 3. E esse ubiquinol vai doar mais 2 elétrons. Um desses elétrons vai para um citocromo C, outro citocromo C, né, porque cada um só pode carregar um elétron. E o outro elétron vai ser direcionado aqui para a semiquinona, reduzindo essa semiquinona completamente, fazendo com que ela se torne um ubiquinol, enquanto o outro elétron veio para cá por outro citocromo, né? Beleza. E aí a gente descarta aqui esse ubiquinol por causa que ele é um evento que acontece simultaneamente à redução dos citocromos, que é a parte mais importante aqui desse complexo, para dar continuidade para a cadeia transportadora. Bom, beleza. Esses citocromos aqui, eles vão ser direcionados agora para o complexo 4, porque eles que são os combustíveis, né, que vão abastecer esse complexo 4 com elétrons. O complexo 4 ele vai transferir esses elétrons para o aceptor final de elétrons, que vai ser o oxigênio, né, o O2. Bom, para acontecer esse processo, para a gente reduzir completamente o oxigênio e formar 2 moléculas de água, a gente vai precisar de 4 elétrons e 4 prótons, né? Prótons H+, para transformar o O2 em 2H2O. Então, eu vou precisar de 4 citocromos, porque cada citocromo C ele só consegue carregar um único elétron. Então, eu vou pegar esses 4 citocromos, cada um carregando um elétron, e esses 4 prótons H+, e eu vou direcioná-los ao oxigênio, o O2, né? O oxigênio recebendo 4 elétrons e recebendo 4 prótons vai se tornar 2 moléculas de água. É por isso que o oxigênio ele é o aceptor final de elétrons, que todos os elétrons que começaram a ser carreados daqui, todos eles vão parar para o mesmo lugar, que é a molécula de oxigênio, O2, formando água. Esse processo do complexo 4 vai bombear 4 prótons H+, para cá, para o espaço intermembrana. Beleza? Agora a gente vai para o processo de fosforilação oxidativa que vai acontecer aqui na ATP sintase. A ATP sintase ela vai ser... O gradiente está apontando para baixo, né? Porque aqui a gente tem uma grande saturação de prótons H+, que tendem a ir para baixo. Então aqui a concentração está maior e aqui embaixo a concentração está menor. Bom, a ATP sintase ela vai ser formada de 2 partes, que é o F0 e o F1. O F0 é como se fosse a turbina e o F1 é onde vão se acoplar o ADP mais o fosfato inorgânico. Tá? Então, como é que funciona? A ATP sintase é como se fosse uma hidroelétrica. E a água ela vai ser os prótons H+. Eu estou usando só uma analogia.
Então, quando os prótons de hidrogênio passam por aqui, eles vão girar essa turbina formando o ATP, que é a molécula energética da célula, né? Então, vai acontecer da seguinte maneira. O ADP mais o fosfato inorgânico vão ser acoplados aqui na parte F1 da ATP sintase. E aí os prótons de hidrogênio vão começar a passar pelo canal de F0, girando essa turbina e mudando a conformação de F1. Essa mudança de conformação de F1 que está carreando o fosfato inorgânico com ADP faz com que o ADP seja fosforilado, ou seja, o fosfato inorgânico vai ser incorporado ao ADP, formando uma molécula de ATP e finalizando esse trânsito aqui de prótons H+, para a matriz mitocondrial. Então, o tempo todo, os prótons H+, eles estão sendo transferidos para o espaço intermembrana e voltando, passando pela enzima ATP sintase, sintetizando mais e mais ATP o tempo todo. Então, essa força protomotriz é utilizada para a síntese de ATP, finalizando aí o processo de fosforilação oxidativa.